Se você é um gamer ou admira o mundo dos games, especialmente o universo da Nintendo, talvez já tenha ouvido falar no youtuber americano Daniel Desmond Amofa, mais conhecido como Etika. Se não sabe do que eu estou falando, se acomode aí na frente do seu computador ou celular, porque a história que hoje eu vou contar é um pouco longa, estranha e triste ao mesmo tempo, mas vai te fazer refletir bastante sobre a sua vida. Fala aí, curiosos, eu sou o Gabriel Ramos, este é o Descortinando e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco triste, mas quero que vocês assistam. Eu trouxe essas informações, essa história, para que vocês reflitam bastante sobre a vida. Eu sei que tem muita gente curiosa, querendo entender quem é o Etika, né? Quem é esse youtuber, o que foi que aconteceu. Nesse vídeo eu vou trazer pedaços dos vídeos, né? Dos acontecimentos que rolaram aí nos últimos meses de vida desse cara, beleza? Então já deixa o like nesse vídeo, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. É isso aí, bora pro vídeo agora. O mistério. Desde o dia 19 de junho, o nome Etika tem aparecido pouco mais que o normal entre os assuntos mais procurados do YouTube, Twitter e Google. Isso porque foi nesse dia que um vídeo programado foi ao ar, mais ou menos à meia-noite. Nele, Etika andava pelas ruas de Nova York, cidade onde ele morava, pedindo desculpas para várias pessoas e falando que tinha manchado a própria reputação, que não tinha se dado conta de que as palavras que tinha dito no passado carregavam tanto significado e que nada do que estava acontecendo era culpa de ninguém, apenas dele. E foi aí que a história começou a ficar cada vez mais complicada. Se você já conhece o Etika, deve saber de algumas das coisas sobre as quais vamos falar aqui. Se nunca tinha ouvido falar dele, vai saber de tudo, especialmente dos últimos meses e como eles foram completamente malucos para esse cara. Quem é Etika? Apesar de ter nascido em Nova York, o youtuber é filho de um político de uma família importante de Gana. Família tão importante que inclusive um dos parentes dele é o presidente de lá hoje em dia. Isso quer dizer que Etika vivia com certo luxo em uma área de Nova York, conhecida por ser bem cara. Isso não quer dizer, porém, que ele dependesse completamente dos familiares ricos e não fizesse nada da vida. Etika trabalhou desde cedo. Por muitos anos foi modelo e apesar de os primeiros registros de um canal grande em nome dele serem de 2012, ele alega ter começado a postar vídeos no YouTube quase desde que a plataforma foi lançada, em 2006. A plataforma foi lançada em 2005 e ele teria começado a postar vídeos no YouTube em 2006. O que quer dizer que desde os seus 15 anos mais ou menos ele já começava a criar seus primeiros conteúdos para o YouTube, né, para a internet. E isso finalmente começou a dar um retorno para ele quando passou a se especializar em jogos da Nintendo. Crescendo no YouTube. Em 2015, ele abandonou completamente a vida de modelo e passou a se dedicar integralmente ao YouTube, onde começou a ganhar cada vez mais inscritos. Apesar de tratar os jogos da Nintendo como sua principal atração no canal, esse estava longe de ser o único assunto abordado por ele. Etika também fez vários vídeos sobre outros assuntos, incluindo ele mesmo navegando pela Deep Web, né, alguns reacts. O importante mesmo na história toda é que ele foi conquistando uma legião de fãs ao longo dos anos e no final de 2018 estava muito perto de chegar à marca de 1 milhão de inscritos no seu canal principal, o que pode parecer pouco se compararmos com outras grandes estrelas do YouTube no mundo inteiro, mas que para um gamer especializado apenas na Nintendo é um número bastante impressionante. E foi justamente quando estava perto de atingir essa marca que as coisas começaram a ficar bem esquisitas para ele, ou melhor dizendo, que as coisas começaram a ficar bem esquisitas com ele. Comportamento estranho. Em um dia, do nada, a Etika começou a postar vídeos pornográficos no seu próprio canal. Caso alguém aí assistindo não saiba, isso viola as regras da plataforma. A punição pode ser desmonetização, remoção do vídeo e até um encerramento permanente da conta do usuário. Como nessa época ele já era um youtuber bastante conhecido, algumas comunidades de fãs começaram a discutir sobre o que estava acontecendo. Alguns achavam que o Etika tinha enlouquecido, outros que teria sido hackeado. Antes que eles pudessem descobrir, porém o canal foi tirado do ar pelo YouTube permanentemente. Alguns fãs já seguiam o youtuber em outras redes sociais e pouco depois disso começaram a notar posts meio desconexos nelas. Em um deles, Etika dizia algo como, abre aspas, já era hora de morrer mesmo, fecha aspas. Isso fez com que muita gente se preocupasse e chamasse a polícia, achando que ele estava se referindo a ele mesmo. Ou seja, as pessoas achavam que ele estava falando sobre ele mesmo, que tinha chegado a hora dele morrer e que possivelmente ele iria se suicidar.
Envolvimento da polícia. A polícia de Nova York apareceu no apartamento do Etika e ele passou a fazer uma live no Instagram mostrando tudo o que estava acontecendo no momento. Enquanto os policiais pediam para ele sair, dizer que estava tudo bem, ele se negava. Dizia que estava sim, bem, e que não ia fazer nada contra ele mesmo, mas que tinha gente da internet que provavelmente estava tentando machucar ele, e por isso tinham chamado a polícia, que ele estava temendo pela própria vida por isso. No meio dessa bagunça toda, ele gritava coisas na janela como, abre aspas, a revolução está chegando, fecha aspas, e, abre aspas, a revolução não será transmitida na televisão, fecha aspas. The revolution will not be televised. A polícia passou mais de 40 minutos diante do apartamento dele, enquanto ele transmitia tudo e mandava a polícia assistir o streaming pelo Instagram, para ver como ele estava bem dentro do seu apartamento. A transmissão chegou a ter mais de 17 mil pessoas ao mesmo tempo, vendo tudo o que estava acontecendo. Muitos dos fãs, inclusive, recomendaram mais de uma vez que o youtuber fizesse o que a polícia mandava, para evitar maiores problemas. Mas ele ignorou todas as sugestões, até que um negociador conseguiu fazer com que Etika se aproximasse da porta, onde ele foi imobilizado e detido. Ele foi conduzido de ambulância pela polícia para uma delegacia, onde foi considerado temporariamente incapaz e levado para uma avaliação psiquiátrica. Como ele se recusou a ficar internado, foi liberado com apenas alguns remédios para ansiedade, que alega ter tomado por algumas semanas. Mais comportamentos estranhos online. Horas depois de ser liberado, ele fez uma transmissão ao vivo, se desculpando e dizendo que não era mais a mesma pessoa desde os 40 minutos no apartamento cercado pela polícia. Segundo ele, desde então ele havia evoluído e nunca mais preocuparia os seus fãs da mesma forma. Ainda assim, na mesma semana, um seguidor filmou enquanto ele simplesmente dava um soco em um policial, sem motivo aparente. Outro episódio que fez Etika ser levado à sala psiquiátrica, onde ele novamente se recusou a ficar internado. E se você achou que até aqui as coisas estavam complicadas, pode esperar que vai piorar. Lá no cerco policial, enquanto ele se recusava a sair, ele chega a mencionar que vai assistir um canal no YouTube chamado Drama Alert, que é basicamente um canal de notícias do YouTube americano, onde se fala principalmente do que acontece nas redes sociais. Um dos apresentadores desse canal pediu para entrevistar o Etika. Ele aceitou e eles fizeram um chat de voz que foi ao ar no programa. O Anticristo. A partir daqui o negócio começa a ficar ainda mais estranho. Em primeiro lugar, Etika se apresenta dizendo que é o Anticristo e que veio para o mundo com a missão de jogar bombas atômicas em todo o mundo. E foi por isso que fez Trump virar presidente. E que as pessoas não deveriam temer a morte. De início, Keemstar, o apresentador, parecia estar levando tudo na brincadeira, mas conforme a entrevista foi avançando, parecia muito claro que Etika estava falando sério. E o cara fica em uma mistura de preocupação e irritação com toda a história. Keemstar tenta fazer perguntas que às vezes até são respondidas. Quando ele pergunta o que aconteceu no dia do cerco policial, por exemplo, Etika diz que ele foi levado para a ala psiquiátrica, onde descobriu que era Deus. Por isso ele se recusou a ficar lá, dali em diante evoluiu. Em outros momentos onde o entrevistador tenta perguntar alguma coisa, Etika grita, mandando ele calar a boca. Diz que todas as pessoas são como deuses, que controlam o tempo e o espaço, e que só não sabemos disso ainda. Ele afirma que para atingir o nosso ápice como a espécie poderosa que somos, temos de nos alimentar direito, comer mais saladas e cuidar dos nossos corpos. A conversa continua em uma linha completamente desconexa, até que Etika se irrita enquanto discutem os valores nutricionais de bananas e desliga. Você não ouviu errado, ele desliga por causa de bananas. O ponto aqui é que Etika estava com sérios problemas emocionais e psicológicos e também estava negando ajuda externa. Em alguns momentos ele parecia recuperar parte da sanidade e se desculpar com o público e os amigos. Em outros, ele voltava a falar sobre ser o anticristo e dizer que ele comandava e planejava tudo ao redor para dizimar a população mundial. Reação online. Isso tudo acabou virando piada na internet. Outros youtubers riram e as pessoas na internet, algumas bem influentes, começaram a compartilhar montagens de Etika, como se ele fosse um palhaço. Outros diziam que tudo não passava de um jogo, um golpe de publicidade. Diziam que eles estavam fingindo tudo aquilo para ganhar atenção. E isso tudo que falei aqui é só uma parte minúscula de tudo o que aconteceu na vida dele nos seus últimos meses. Tudo para que vocês possam entender melhor, porque as pessoas já meio que esperavam que algo muito ruim estivesse acontecendo no 19 de junho de 2019. Cerca de 8 meses depois da primeira demonstração de que ele não estava psicologicamente saudável, quando um vídeo programado com o título, abre aspas, desculpa, fecha aspas, foi ao ar no canal pessoal do Etika.
O último vídeo. Esse é o vídeo do qual eu falei lá no início deste vídeo. Nele, ainda é dia. Ele se desculpa pelo que falou, pelas coisas que fez e chega inclusive a se emocionar. Então, simplesmente desliga. Na descrição, havia ainda mais alguns pedidos de desculpas e ele dizendo que havia sido sugado pelo mundo das mídias sociais, que aquilo tudo deveria servir de exemplo para outras pessoas futuramente, que esperava que o YouTube se tornasse um lugar melhor. Algumas coisas do YouTuber, incluindo o celular, o Nintendo Switch e a carteira, foram encontradas na noite de sexta-feira, dia 21, perto da ponte de Manhattan. Na segunda-feira, um corpo foi encontrado boiando na água do rio East, próximo ao Pier 16, pouco menos de 1 quilômetro da ponte. Na manhã de 25 de junho, a polícia de Nova York, que se mobilizou ativamente em busca do youtuber desde o seu desaparecimento, informou através de sua conta no Twitter que o corpo era realmente de Etika e que ele havia morrido por afogamento. Este, evidentemente, é apenas mais um dos muitos casos de suicídio que acontecem todos os dias. A maior diferença aqui, é claro, é a forma como as coisas se desenrolaram com bastante clareza pelas redes sociais. Todo o período em que Etika precisava e se negava a receber ajuda está registrado em suas contas no Twitter, Instagram, YouTube, Twitch e Facebook. O que fica de mais importante, de lição de toda essa história, é que se você, em algum momento, ver alguém agindo de forma estranha, busque da melhor forma possível ajudar essa pessoa. Se você estiver achando que tem algo de muito errado com você, também saiba que as coisas sempre parecem muito piores do que realmente são. E com o tempo é possível encontrar uma solução para tudo. Mas seja para você ou para outra pessoa, sempre busque ajuda. Não deixe que as coisas cheguem a um ponto tão desesperador quanto aquele a qual o Etika chegou. E tão importante quanto isso é tentar não agir como outros youtubers que, sem realmente saber o que estava acontecendo, fizeram piadas com uma coisa realmente sinistra que estava acontecendo na vida dele. Pessoal, então essa foi a história do youtuber Etika. É uma história bastante triste, faz a gente refletir bastante. Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, que está agindo de forma parecida, né, de forma esquisita, se aproxime dessa pessoa, dê ouvidos a ela. Às vezes essa pessoa só precisa ser ouvida, né? Às vezes ela quer alguém para contar, né, alguém para se apoiar. Então, se você puder, seja essa pessoa. Busque ajuda, busque da melhor maneira que você puder, busque ajuda, né? Não abandone essa pessoa, não diga que é frescura, tá bom? Que Deus possa confortar a família dessa pessoa, né, do Etika, também os amigos, os fãs que sofrem, que estão sofrendo com essa situação toda. Então esse é o vídeo de hoje, né, que vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí se não deixou, compartilha para que outras pessoas também possam ver. É isso aí, valeu, um forte abraço, falou, até mais.